Olá pessoal, então eu sou o Dr. João Ricardo Yamazita, sou médico, atuo aqui no Centro de Saúde Quântica Integrativa e diretor do Instituto de Medicina Consciente. Então hoje nós queremos falar para vocês sobre a síndrome pós-Covid, a fase 4. Então todo mundo sabe que a Covid tem 3 fases, né? A primeira fase é a fase de inflamação, de replicação dos vírus. A pessoa começa infectada com os vírus pela garganta, pelo intestino, pelo pulmão e começa a ter uma multiplicação dos vírus intensa. Cada vírus pode gerar 10 a 100 mil cópias de outros vírus. Então essa fase dura alguns dias, de 1 a 5 dias, e depois inicia a fase 2, que é a fase inflamatória. Então a resposta do organismo gera inflamação, uma tempestade inflamatória, é chamada de cytokine storm em inglês. E a fase 2 a pessoa começa a ter falta de ar, uma fadiga, um cansaço maior, a oximetria dela, o nível de oxigênio no sangue cai, começa a cair. Então normal é a oximetria acima de 96, e quando ela cai abaixo de 95, 4, 3, começa a cair. É sinal que ela está entrando na fase 2. E a fase 3 é com a fase de internação, onde ocorre uma piora muito grande do estado de saúde da pessoa. É necessário internar, tomar soro, né, para talvez a intubação, para tentar salvar a pessoa. Então depois a pessoa ficou internada, foi até entubada, alguns dias na UTI, e ela tem alta do hospital. E vocês estão vendo, né, como nós estamos vendo, que em muitos casos a pessoa tem a alta do hospital e ela continua sequelada. Às vezes com perda de olfato, do paladar, mas muitas vezes com muito mais coisas muito mais sérias, né? Como perda de cabelo para as mulheres, problema seríssimo, mas pode ter também perda de memória, a pessoa sente que não lembra mais as coisas adequadamente, né? Um cansaço, uma fadiga, uma falta de energia, a pessoa perde musculatura, né? E pode acabar desencadeando outras doenças. Então tem ocorrido muitos casos onde a pessoa escapou da fase aguda lá do hospital e até dentro do hospital às vezes a pessoa tem um infarto, um AVC, um acidente vascular encefálico, que são causados por inflamação, por essa tempestade inflamatória, e acaba levando a pessoa a óbito depois da fase aguda. Então essa inflamação residual, essa tempestade inflamatória que é gerada na Covid, ela não cessa quando a doença acaba. Quando passa a fase aguda, ela continua existindo essa inflamação persistente, porque os genes da inflamação foram ativados e eles precisam ser desativados para que a pessoa volte a ter uma vida saudável, né? Para evitar as consequências, as sequelas, que hoje está sendo chamado de síndrome pós-Covid. Então hoje tem gente reclamando de tudo que é tipo de sequelas, de síndrome pós-Covid. São inúmeros. A pessoa pode ficar com a memória fraca, tem infarto, derrame, perda de cabelos, perda de energia, tanto sexual, na vida dela. Tem gente que está ficando incapacitada para voltar ao trabalho. O envelhecimento, tem pessoas que depois da Covid parece que envelheceram 10 a 20 anos na sequência. Então isso ocorre devido ao processo da oxy-inflammaging. Esse é um termo em inglês. Aging é envelhecimento. Inflammaging é inflamação levando ao envelhecimento. Aging, de inglês, né? E oxi é devido à oxidação dos tecidos. Então, a inflamação leva a uma oxidação, que é como se fosse uma ferrugem. Sabe a ferrugem que dá no ferro? O ferro a gente deixa exposto ao meio ambiente, ele vai enferrujando, oxidando. As nossas células, elas envelhecem através do mesmo processo. A inflamação, ela lesa as células através da oxidação. Oxidação das mitocôndrias, que produzem energia nas células, das membranas celulares. As membranas celulares ficam rígidas, passam a perder a capacidade de reagir ao meio ambiente. A oxidação do DNA. O DNA fica oxidado e ele pode
ter mais dificuldade de estar transcrevendo as mensagens que ele tem. Então, isso é oxy-inflammaging, a teoria mais atual sobre como ocorre o envelhecimento, e como ocorrem as doenças. E esse processo ele é ativado pela Covid-19 e para desativar é necessário ativar os mecanismos de resoleômica. Em inglês se chama resoleomics. Então é um mecanismo que resolve a inflamação. Então tem os mecanismos que ativam a inflamação para proteger nossas vidas e depois a gente tem que ativar os mecanismos de resolução, de desativação. Então tem algumas medidas alimentares, nutricionais que podem ser usadas, né? Então, por exemplo, o ômega 3, tanto o EPA quanto o DHA. O DHA atua mais no cérebro, a EPA atua no corpo inteiro. Então é necessário que você tome doses mais generosas de ômega 3 para ir desativando, porque o ômega 3 é anti-inflamatório. Então, de preferência uma marca boa, né? Então pode tomar 6 cápsulas de 1000 miligramas por dia, por exemplo, ou doses até mais altas, dependendo do caso. Você pode usar também cúrcuma, que é o açafrão, aquele tempero indiano que é bem amarelo, você pode pôr bastante na comida, no arroz, na carne, até tomar com água. Agora, lembrar que a cúrcuma ela não é bem absorvida, então é melhor consumir com um pouquinho de pimenta, ou gengibre, canela. Inclusive, existem fórmulas que a gente faz, onde a gente prescreve, né, esses vários componentes. Cúrcuma, açafrão, que é o açafrão, quercetina, que é um anti-inflamatório derivado das plantas, como a cebola, por exemplo, que além de ter um efeito anti-inflamatório, ele também tem um efeito protetor contra o vírus famoso, né? Porque ele a quercetina ela é ionófora. O que é isso? Ele aumenta a alcalinidade dentro da célula. Então isso protege contra inflamações virais, né? Infecções virais. Então dá para usar esses medicamentos, né? E também existem várias atitudes, né? Comportamentos que a pessoa pode tomar para ir se recompondo. Por exemplo, fisioterapia, iniciar atividade física leve a moderada, né? A meditação, a técnica da coerência cardíaca, que é assim, quando você respira profunda e lentamente, prestando atenção nos seus batimentos cardíacos, na sua respiração, você conecta a sua mente com as funções fisiológicas, inclusive o cérebro emocional. Então existe uma conexão, uma harmonização das funções fisiológicas. Isso se chama técnica da coerência cardíaca, uma técnica que foi criada nos Estados Unidos, né? Então eles viram que quando a pessoa está sendo monitorada, os batimentos cardíacos, oximetrias, funções eletroencefalográficas, a hora que ela aplica essa respiração, prestando atenção na respiração profunda, né, aplicando a coerência cardíaca, todas as funções fisiológicas entram em harmonia, em ressonância, e existe uma melhoria do estado de saúde. Então, a pessoa fazendo 5 respirações dessa, de manhã, à tarde, à noite, já vai ajudar. Agora, se ela puder fazer mais tempo, 5 minutos, 15 minutos, frequentemente, estar melhorando a sua respiração, o seu estado meditativo, né, isso vai melhorar a sua saúde, vai ir desativando a inflamação. Que a inflamação deixa a gente agitado, ansioso, né? Muitas pessoas estão reclamando de ansiedade depois do Covid, devido à inflamação. Que a inflamação faz com que o nosso corpo fique em estado de alerta. Por que isso? Porque quando tem inflamação, é como um sinal que as células do nosso corpo estão avisando, está tendo alguma coisa errada. Não é bom ficar em repouso. As células têm que estar ativas, prontas para a luta. É como se fosse um preparo para a guerra. Então as células ficam em estado agitado. E isso não é bom continuamente. Isso vai depauperando, vai estragando a saúde da pessoa. Então é necessário que à noite a gente tenha um bom repouso, né? A pessoa pode tomar melatonina, que ela gera ativação dos mecanismos reparadores das nossas células à noite. É bom que a pessoa tenha um sono reparador, atividades de lazer que recompõem o bem-estar psíquico da pessoa.
né? Então, andar ao ar livre, caminhadas, o contato com os amigos, com a família, que vão trazer uma nova alegria de viver, uma motivação para viver. Então, é necessário cuidar da saúde como um todo. E existem os tratamentos que atuam, né, nesse mecanismo, né? Atuam na epigenética, na forma que os genes ficaram ativados. Porque a gente tem visto que existem casos que mesmo 10 meses depois que a pessoa teve Covid, a pessoa continua inflamada e pode acabar tendo um infarto. Em grupos de médicos, temos visto que pessoas, mesmo depois de 10 meses, acabaram tendo um infarto e vieram a óbito em consequência da tempestade inflamatória que não foi resolvida. Então, pessoal, vamos cuidar. Cada vez mais gente está tendo Covid. Depois que a pessoa passou pela fase aguda, mesmo casos leves, a pessoa teve uma simples gripinha, uns sintomas de gripe leve na Covid, e depois ela desenvolve a síndrome pós-Covid devido à hiperinflamação. Então, às vezes, o caso foi leve, mas a consequência pode ser nefasta na vida da pessoa. Então, esse era o meu recado para hoje, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.